Voltamos com o programa Ponto de Vista, que hoje entrevista aqui o professor André Bonfim, de Filosofia, está falando sobre Hegel, está falando sobre Spinoza, sobre Feuerbach. E aí eu separei, professor, até continuando um pouco da discussão sobre religião, uma frase de Feuerbach que diz: sempre que a moralidade baseia-se na teologia, sempre que o correto torna-se dependente de uma autoridade divina, as coisas mais imorais, injustas e infames podem ser justificadas e impostas. A religião não trouxe uma certa contribuição, ela trouxe esse lado negativo, de certa maneira? Primeiro, Feuerbach é um dos autores talvez mais injustiçados, tanto na academia quanto fora dela. Fora dela, mal se ouve falar de Feuerbach. Se alguém conhece diversos trechos de citações de Nietzsche ou de Platão, às vezes nem é Platão, é um apócrifo, ou mesmo de Nietzsche também, é que nem Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector no Facebook, recheado de apócrifos. A mesma coisa ocorre assim, diametralmente oposta com Feuerbach, ninguém conhece. É um autor muito injustiçado e quando é tratado, a primeira coisa que eu já presenciei isso, é virar a cara. Quando eu comecei uma vez uma palestra, uma pessoa começou a dizer que eu estava querendo, de maneira geral, justificar um ateísmo através do autor. Bem, essa frase, nela tem duas coisas. O autor ele distingue religião de teologia. Né? A religião é o que nos marca, é um autor profundamente apaixonado pela religião. Né? Ele escreve a sua obra máxima, o nome dela é A Essência do Cristianismo, é a obra mais conhecida. Os jovens hegelianos, como vários, entre outros, tanto os de direita como de esquerda, todo mundo leu essa obra, que é A Essência do Cristianismo, onde, se você retirar o nome cristianismo e colocar religião ali, você vai entender bem o que o autor está dizendo. É porque ele colocava o cristianismo e era, até então, uma das principais religiões, a religião-chave. Né? Hoje nós vivemos um clima mais plural, principalmente no Brasil. Você vira aqui a esquina, tem uma igreja evangélica, do outro lado tem o candomblé, tem aquilo que o Guimarães Rosa fala que se bebe de água, da água de vários rios, né? Aqui no Brasil. Está lá no Grande Sertão Veredas. E aí ele distingue religião de teologia. Ele vai fazer um profundo elogio à religião. Ele diz que a religião, que a gente às vezes chama de religiosidade, né? Às vezes o indivíduo ele nem comparece a uma igreja ou vai a um culto, mas ele é profundamente ligado a aspectos religiosos. Ele gosta de mandinga, ele gosta de virar o ano de branco, sendo que isso é uma tradição vinculada às tradições afro-brasileiras, né? E às vezes nem sabe, né? Poxa, eu estou de branco. Se alguém perguntar, mas por que você vira um ano de branco, né? E coisa do tipo, então é profundamente enraizado, né? Algumas pessoas são extremamente religiosas nesse sentido. Já a teologia é um tipo de fundamentação teórica no tocante à religião. A teologia já tem no caso aí do Feuerbach, tem um profundo valor político. Ele vai atrelar a teologia a isso. Não é à toa que depois ele vai trabalhar uma discussão muito longa sobre a ideia de que, no final das contas, a teologia ela é uma antropologia. O tanto que a gente quer saber sobre Deus, fundamentando diversas posições, seja o cristianismo, seja o judaísmo, seja da Assembleia Legislativa, da Assembleia de Deus, né? Não que também não seja uma espécie de religião apolítica, né? Para alguns, né? Enfim, diversas perspectivas, você vai tentar atrelar a necessidades históricas, sociais. Né? Você pega a Bíblia, por exemplo, você vai observar que tem uma série de itens lá, de reflexões que são históricas, né? De determinadas necessidades, de matrizes compreensivas que você só vai entender naquele contexto. Só que alguns abrangem isso, né? E aí isso vai variar de religião para religião. Então ele vai fazer um elogio tremendo à religião, mas vai fazer uma crítica tremenda à própria teologia.
a teologia de maneira geral, quando ela é atrelada à política, e essa é uma discussão muito contemporânea ainda, né? Infelizmente que ainda seja, ou felizmente que ainda seja, uma discussão muito contemporânea, quando você atrela as duas coisas. A gente às vezes fala de política e religião muito juntas, né? Onde você vai fundamentar aspectos que são de necessidades urgentes, necessidades sociais, etc., você vai fundamentar com itens de fé. Mas como é que você vai fazer isso, né? Alguns retrucam dizendo, você então está querendo dizer que o ideal da sociedade seria, no final das contas, não ter religiões. Muito pelo contrário. O ideal da sociedade é que existam a pluralidade de religiões e que elas convivam, como a gente chama, de maneira ecumênica, né? Isso não significa que a religião não vai participar do ambiente político. Ela precisa participar. Quando a gente tem uma discussão muito conhecida sobre o aborto, sobre diminuição da idade penal, sobre, enfim, eutanásia, isso não significa que a religião deva estar lá inserida. Ela deve, enquanto uma camada da sociedade, enquanto jogos sociais, ela está lá inserida, ela precisa participar. Ela só não pode se tornar, e aí é a interpretação que eu faço dessa passagem do Feuerbach, é se transformar como o fundamento da discussão social. Quando você transforma um item entre vários, né, você tem catalogadas milhares de religiões no mundo. Né? Você tem milhares e milhares. O Brasil é um país católico. Tá, mas ótimo, que bom que seja. Mas que também que bom que seja que tenha diversas outras religiões onde eu possa expressar a minha fé publicamente, né? Sem eu ter medo de chegar e dizer que eu sou cristão, que eu sou ateu, que eu sou budista, que eu sou do candomblé, né? O grande problema, então, para o autor é quando você transforma a religião, ou no caso a teologia, como ele usa a expressão, como uma matriz teórica, de fundamentar, por exemplo, as discussões principais que norteiam o mundo, né? Quando você transforma elas, você perde o chão, você perde uma base, um sustentáculo para essas grandes reflexões. Porque se você diz assim, tá, agora para eu dizer o que é o aborto, eu vou pegar somente aqui a religião católica, tá, mas o Brasil ele tem diversas religiões. Se você vai numa sala de aula, tem diversas pessoas que vão dizer, eu sou da religião XY. Se você vai num jogo de futebol, tem diversas pessoas, eu sou evangélico, eu sou do candomblé, enfim. E tem o direito de não ter religião. E tem o direito também de não ter, né? Ou de ser ateu, ou de ser ateu. Né? É porque talvez o grande problema que algumas pessoas ainda não compreendem é a ideia de que o Brasil ele é um país, deve ser um país laico, né? Eu ia dizer até é um país laico, mas vou fazer uma vírgula, né? Deve ser um país laico. Isso não significa que o Brasil deve ser um país ateu, sem religiões. Tem uma grande diferença aí. Algumas pessoas, na hora que olham assim, esses filósofos aí são doutrinários e querem retirar a religião. Muito pelo contrário. A gente quer que exista mais religião, a gente quer que exista mais distribuição plural de perspectivas. Porque o mundo é assim. Se você vai em Londres, se você vai em qualquer outro país, você vai na Inglaterra, né? Você vai em qualquer outro país, você vai encontrar uma pluralidade. Mesmo que hoje a gente tenha uma questão enorme sobre os estrangeiros, né? Sobre uma xenofobia que existe, sobre a figura daqueles que estão sendo colocados para fora do seu estado, né? Como na Síria e em outros casos, né? Ainda existe uma certa pluralidade, ainda predomina. É o que, por exemplo, se critica bastante na Angela Merkel, se criticava bastante, ainda se critica na Angela Merkel, sobre a recepção dos estrangeiros, né? Lá no caso na Alemanha e diversos outros países. A França ainda continua assim, é um país de maneira geral que tem uma índole de recepção, mas ao mesmo tempo uma índole muito xenófoba também. Nos Estados Unidos agora com o Trump como é que vai se dar isso, né? Um personagem que a primeira coisa que ele diz e que repetiu diversas vezes nós vamos construir um muro.
para separar aqueles que estão vindo aqui roubar nossos empregos. Ora, esse discurso a gente conhece desde a época do nazismo, no fascismo, né? A mesma ideia de sempre de que é o estrangeiro que está vindo aqui tomar nossos empregos. Ora, é mais uma vez aquela ideia de encontrar um bode expiatório para dizer, a culpa não é nossa, não é os problemas aqui não são nossos. Mas é tão perigosa quanto, né? É extremamente perigosa, porque ela é eficaz. Ela tem uma índole extremamente populista. Ela é de fácil assimilação e adota uma postura apolítica. Quando se fala do Nordeste aqui brasileiro, é muito comum se dizer bem assim, olha, o voto do nordestino ele é de cabresto, ou ele é de benefício direto. Em outras palavras, Família. Bolsa Família, vou dar um emprego para você na prefeitura, estou votando nele porque ele vai empregar meu filho. Sim. É tão distante de um americano que compra esse discurso? Não, não é distante, não. É o mesmo núcleo teórico. É o mesmo núcleo retórico, melhor dizendo, de ação. Não é nada distante, não. E, no caso, fazer filosofia, refletir filosoficamente, por mais difícil que a gente consiga ouvir isso hoje num país que vive numa situação política extremamente tensa, que muitas vezes atrela o discurso filosófico, sociológico ou o discurso das humanas de maneira geral a uma determinada camada ou da esquerda ou da extrema esquerda e coisas do tipo. Quando você começa a refletir filosoficamente e começa a perceber que filosofia não tem nada a ver com isso, mas que é um discurso que busca as bases, que busca os fundamentos, e claro, ele é um discurso que ele tem precisão de ser crítico, e crítico naquele sentido que a gente vinha conversando. Não é crítico no sentido de dizer, eu vou literalmente falar mal, fazer uma crítica a fulano. A filosofia, se fosse assim, seria muito fácil. Todo mundo seria filósofo. Seria aquela vizinha maldosa que ele vê passando e fala baixinho, a roupa de fulano é horrível, ou que fulano está traindo fulano com outra. Não, seria muito fácil, né? Não é filosofia. A filosofia é um discurso mais radical sobre as próprias condições de discursos, das religiões, da sociedade enquanto um todo. No caso, a proposta do minicurso de refletir sobre um autor do século XVII, no caso o Spinoza, a partir de autores do século XVIII, do século XIX, à primeira vista você olha assim, mas o que isso tem de importância? Para que eu, um sujeito que gosto de ler e tudo, mas eu não tenho grandes pretensões assim de filosofia nem nada. Até porque eu ouço na hora do almoço o fulano de tal, o professor lá, o técnico, né, dizer, nossa filosofia de trabalho é essa, e usa uma expressão, mas por que então esse professor aí está estudando filosofia? Se o técnico lá também fala de filosofia. São dois universos bem distintos, isso é bem básico. A filosofia é uma reflexão acerca das causas, né? Portanto, ela é uma reflexão radical, no sentido que busca as raízes, que busca os fundamentos. Não é, portanto, uma discussão que previamente se diz valorativa. Isto é bom, isto é mal, aceite isso, não aceite isso. Esse campo doutrinário, isso não é filosófico. A filosofia é muito mais refinada do que isso. Ela deve ser muito mais atrativa para os nossos jovens, na medida em que você insere os referenciais teóricos no contexto dos alunos. O aluno, belo dia, eu estava dando aula no ensino médio, isso há uns 4, 5 anos, e um aluno se levanta, professor, o que o fulano de tal, eu não lembro agora qual autor específico, estava refletindo ali no século XV, XVI, se não me engano, é Maquiavel. É justamente isso que a gente está vivendo. E ele começa a traçar uma reflexão. Então, parte das suas condições históricas, sociais, das suas limitações enquanto jovem, mas tem o olhinho brilhando. Na medida em que o professor de filosofia consegue fazer esse olhinho brilhar, não para dizer que o aluno deve aceitar a posição X, Y ou Z, mas que apresente as posições. O filósofo, a grande metáfora que eu gosto de dar para meus alunos, principalmente na graduação ou no ensino médio, é que o filósofo é uma espécie de criador de chaves.
ele vai criar chaves de interpretação da realidade. Aí entra até naquela frase que a gente vinha conversando do Marx sobre o Feuerbach, né? Que os filósofos interpretam o mundo, não agem sobre ele, né? Eu acho isso uma posição muito curiosa, porque é um equívoco, talvez teórico, dizer que a interpretação não é uma ação sobre o mundo. Sobre esse efeito transformador da interpretação, Isso. eu vou querer mais tempo para ele, então a gente vai para um breve intervalo. Nós voltamos já com o programa Ponto de Vista. Tá ótimo.